Olá vocês! Diretamente da Miragem, aqui em Guarapuava, na rua Andrade Neves. A gente está no ar com a TV Correio, o quadro Clássico é Clássico. Hoje vamos falar de quadrinhos, e quadrinhos feitos pela família Romita da Marvel. E o nosso convidado hoje para conversar um pouquinho com a gente é o Rodolfo Grande Neto, historiador, professor, pesquisador sobre quadrinhos, já fez mestrado na área e, claro que é fã, né? Assim como eu aqui, ó. A base nossa vai ser esse livro aqui, ó, O Legado Romita. Bom, como o nome diz, esse material aqui vai falar sobre o pai e o filho, cujo sobrenome é Romita, né? É italiano, né? Inclusive, os quadrinhos da Marvel e da DC, acho que mais da Marvel, tinha bastante influência de filhos de italianos, né, descendentes, a família Buscema, né, Sal e o John Buscema, né, os irmãos. Aqui é pai e filho, John Romita e John Romita Jr. O John Romita, para quem não se recorda, ele pegou uma fase assim mais consagrada, ou que viria a se consagrar da Marvel, né, fazendo Homem-Aranha primeiro. A Era de Ouro, né? Era de Ouro. Era de Ouro. Nos anos 60, 70, né, o John Romita, o pai, que também é falado, o pessoal chama de sênior, né? Sênior. No Brasil a gente fala Romitão e Romitinha, porque a gente é aquela coisa de aproximar, né? Verdade. Mas lá fora é o Romita Sênior e o Romita Júnior, né? Isso. Inclusive o Romita Júnior assina JR, né? Sim. O pai, o John Romita, ele pegou uma batata quente, né, digamos assim. Logo depois que o Steve Ditko, que é um dos co-criadores do Homem-Aranha, junto com o Stan Lee e Steve Ditko, tiveram uma treta, né? Ditko com o Stan Lee. Depois a gente vai falar um pouquinho das tretas do Stan Lee. Bom, naquela época, nos anos 60, o Steve Ditko, ele conseguiu traduzir o que seria o Homem-Aranha, que até hoje é o maior super-herói, a maior criação da Marvel, né? Mais popular, provavelmente. Ele conseguiu mostrar nos traços que hoje parecem um pouco mais limitados, mas ele foi se desenvolvendo ao longo das histórias. Primeiro na primeira história do Homem-Aranha, né? E depois na revista do Homem-Aranha, Amazing Spider-Man. O Steve Ditko começou, mas ele começou a ter conflitos com o Stan Lee, conflitos criativos, né? Sim. Que o Stan Lee queria de um jeito Homem-Aranha e o Ditko queria de outro. E o Ditko parou de conversar com o Stan Lee. Inclusive tá nesse livro aqui com esse livro que eu trouxe. Deixa eu mostrar pro pessoal. Aí. Esse livro aqui que o Rodolfo trouxe, um livro muito legal, recomendamos a leitura, do Sean Howe. Já faz um tempinho que saiu no Brasil, né? Essa tradução, acho que é 2014, 15, 13. quase cheguei lá, 2013. É um livro legal porque não é uma história oficial da Marvel. Ele é um jornalista, o Sean Howe, foi lá, investigou, entrevistou. Aqui tem algumas tretas legais que a gente vai conversar também. Tem bastante coisa. Tem bastidores da Marvel, né? E aqui conta que o Ditko teve esse conflito e saiu do Homem-Aranha, bem no auge da revista, né? Aí quem que assume a bronca, né? Aí a batata quente que eu falei. Aí vem aqui o pai, John Romita. E aqui conta que o John Romita pai, ele já tinha uma carreira, ele queria ser ilustrador, inclusive, não queria ser desenhista de quadrinhos. Ele é formado em escola de artes, Isso, né? Formado. Então ele teve muito assim uma formação técnica, só que ele não se achava bom o bastante para o mercado de artes. Ele nunca conseguiu um emprego relativamente grande dentro, e ele achava que os quadrinhos podiam exigir um pouco mais dele enquanto artista. Porque como é quadrinho de super-herói, você tem muita ação, tem muito movimento, então você precisa fazer um traço mais fluido. É um traço que mostra mais o movimento, né, então, que é diferente de uma ilustração, que é aquela imagem estática. E então, na verdade, quando o Stan Lee chama o Romitão, para fazer para voltar à Marvel, o Romitão tá querendo largar já, porque ele passou ali nos anos 40, 50, nos anos 40 ele teve, durante a guerra, ele produziu material pro exército, mas publicitário, né, pro exército. Aí nos anos 50, o Romita tá na Marvel produzindo Capitão América.
Só que a Marvel dá uma quebradinha e o Stan Lee tem que demitir ele. Tanto que existe uma frase clássica que diz que o Romitão chegou em casa e falou: se o Stan Lee mandar me ligar, manda ele pro inferno. Inclusive tá aqui no livro. No legado, ele comenta esse trecho, justamente esse aí. Virou uma frase clássica pra mostrar como é que dá essa relação do Stan Lee com esses artistas. Mas aí, enfim, o Romitão vai pro trabalho de agência. De repente ele acaba indo pra DC, mas pra fazer títulos menores, fazer romance que é uma coisa bem à parte. E aí o Stan Lee enche a paciência dele pra fazer assim: cara, volta pra cá, por favor. O Romitão volta pra Marvel pra fazer Demolidor. Fica um tempo no Demolidor, e aí um dia o Stan Lee chega pra ele e fala assim: olha, eu queria que você colocasse o Homem-Aranha em 2 edições aí. Ele olha assim, ele não gosta muito do Homem-Aranha, o Romitão não gostava do Homem-Aranha. Aí olha pra ele e fala assim: tá bom, eu faço, né? Porque ele é um cara muito... O Romitão sempre foi uma pessoa muito... sabe aquela coisa, aquele trabalhador que não diz não, assim, ele vai e faz tudo, assim, um cara muito técnico, assim, e tal, e respeita muito a equipe. E ele foi, colocou o Homem-Aranha, o Stan Lee olhou aqui e falou: é isso, ele vai substituir o Dítico. Interessante, né? Tem todo esse problema, né? Da volta dele pra Marvel. Aí ele pega o Homem-Aranha e ele faz um Homem-Aranha que ficou icônico. É uma imagem que foi reproduzida depois na parte de merchandise, né? Da Marvel, né? Sim. O Homem-Aranha do Romita, na verdade não só o Homem-Aranha, os vários outros personagens, mas principalmente o Homem-Aranha do Romita foi a grande referência do visual do Homem-Aranha para o material extra, caneca, camiseta, tudo que saía que não era quadrinhos. O Homem-Aranha do Romitão era a referência. Que não é um traço espetacular, né? Não é assim um desenho que chama atenção à primeira vista, mas eu acho que é não sei se você vai concordar comigo, que é um traço simples e bastante funcional, né? Funcional, eu acho que é isso. Até porque assim, o Romitão, ele passou muito tempo dentro das tirinhas do Homem-Aranha, tirinha diária. É verdade. Ele comenta aqui no livro também. Então assim, quer dizer, o traço precisa ser funcional, porque é diário, né? Quer dizer, você precisa fazer aquilo produzir de um dia pro outro, assim e tal, então é muito rápido. Então o traço do Romitão, ele tem muito aquela coisa da pin-up, que ele tem a influência do Milton Caniff. A pin-up é aquela mulher de propaganda, assim e tal, meio modelo, né? As figuras femininas do Romitão ficaram clássicas, né? Sim, e isso vem muito tanto do trabalho publicitário dele, quanto da passagem dele pelos quadrinhos de romance, né? Assim, isso acabou influenciando muito nas histórias do Homem-Aranha e na própria coisa. Diz que o Stan Lee chegava pra ele toda semana com uma revista de moda diferente, que ela copia o estilo aí, pra ele colocar nas personagens. Tanto que foi no traço do Romitão que a Mary Jane, eu ia falar isso aí. A namorada do Homem-Aranha, ela ganha as características dela. Mary Jane que se torna depois uma modelo internacional, né? Isso. Sustenta inclusive o Peter Parker, né? Porque ele ganha muito mal no Clarim Diário, né? Nas fotografias. Por J.J. Jameson. E a Mary Jane, que foi uma figura importante na primeira trilogia do Homem-Aranha no cinema, né? Sim, na verdade, assim, o legado do Romita dentro do cinema, ele não tá só dentro na segunda trilogia, na duologia, né? Porque foram 2 filmes e agora foi reiniciado mais uma vez. Isso. O legado do Romita, você encontra ele em todos os filmes, você vê um pouquinho do que é o Romita. Porque no primeiro você tem a Mary Jane e tal, aquela exploração, mas naquele duologia que saiu aquele espetacular, né, com o... Qual é o nome do ator mesmo? Andrew Garfield. Do Andrew Garfield também, porque... Bom, não sei se isso é um spoiler, já tem muitos anos, né? A morte da Gwen Stacy não foi desenhada pelo Romitão, mas foi sugestão dele. Ele teve a arte final dele. E a arte final dele, A arte final dele... Foi sugestão dele por causa do Caniff, né? Sim, ele... Fazia muito tempo que eles estavam querendo... Porque a história do Homem-Aranha, toda ela, inclusive a entrada do Romitão ajuda a deixar isso bem claro, é sobre amadurecimento. É sobre o jovem que cresce,
sai da escola, vai pra faculdade, consegue um emprego e tal e tudo mais, ele vai amadurecendo. E isso causa muita empatia no leitor da época, Sim, né? Que é adolescente, né? E aí eles queriam matar um personagem pra mostrar, assim, como... E eles queriam matar a Tia May. Tia May foi cogitada e teve mais outro, eu acho. Mas a Tia May foi um... Sim, a Tia May foi o grande pedido pra época. E aí o Romita falou, não, vocês não podem matar a Tia May. Se você tirar a Tia May, você tira uma parte central do que é o Homem-Aranha e tal, dessa coisa. Tem que tirar uma outra personagem. Tira a Gwen Stacy, porque ela tá ali sobrando. Porque agora a gente desenvolveu a Mary Jane, agora na Gwen Stacy não tem o que fazer. Tá sobrando, tira a Gwen Stacy dali. E aí ele foi então responsável pela morte da Gwen Stacy, foi pela ideia, né, e pela arte e finalização dos desenhos. Ele já era diretor de arte na época. Isso mesmo. Né? Ele foi responsável por isso. E na primeira trilogia você tem esse desenvolvimento do Homem-Aranha e da Mary Jane. E uma das cenas mais icônicas que pertence ao Romita, e assim, toda vez que você estiver assistindo um filme, estiver vendo alguma coisa, apareceu o Homem-Aranha, fala, não quero mais ser Homem-Aranha. Aparece a imagem, o lixeiro, a roupa jogada no lixo e ele andando no beco, isso aí é o John Romita. Então assim, John Romita é um cara que é sempre referenciado. Né? Então o Romitinha, nos anos... Final dos anos 70, né, que ele aparece mais, ele ainda não tem um estilo. E ele pegou o personagem que o pai dele se consagrou, né? Olha a batata. E o pai, né, ele fala que